da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos carnais e espirituais. Amém. Senhor, que eu entenda, que eu proclame e que eu sinta. Amém. Evangelho de Nosso Senhor segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Zacarias, seu pai, repleto do Espírito Santo, profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde os tempos remotos pela boca de seus santos profetas. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrando de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos das mãos dos nossos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça, em sua presença todos os nossos dias. Ora, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação pela remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Palavras nossa salvação. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Podemos assentar. São João Batista, rogai por nós. Meus queridos, nós estamos aqui diante de uma maravilhosa passagem bíblica. Existem dois cânticos no Novo Testamento que marcam o Novo Testamento, e eles estão no Evangelho de São Lucas. O primeiro é o Cântico de Maria, o Magnífica, que é um pouco antes dessa passagem que nós lemos, quando Nossa Senhora chega até Isabel. Isabel fica cheia do Espírito Santo apenas com cumprimentar de Nossa Senhora e exclama, bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Nossa Senhora, já com o menino Jesus em teu ventre, desde sua concepção, ela então profetiza e faz esse lindo cântico chamado Magnífica, cheios de passagens que confirmam todo o chamado de Deus. Então Nossa Senhora fica com Isabel. Isabel estava com 6 meses, até que nascesse João Batista, o profeta São João Batista, o último dos profetas, porque ele vem fechando o ciclo daqueles que profetizavam, guiando o povo, sendo a voz de Deus, e ele é o único profeta que inclusive preparou o caminho para Jesus e ainda entregou discípulos para Deus. Aqui nós vemos Zacarias, pai de São João Batista. Ele estava mudo, porque Zacarias, ele era um sacerdote no templo de Jerusalém. Ele teve a visão do anjo que anunciou para ele o nascimento de São João Batista. E Zacarias, a esposa dele, Isabel, ela era estéril. Eles não tiveram filhos e já eram de idade avançada. Então vamos um abraço aí para os terceira idade que estão aqui. Já eram de idade avançada, mas mesmo assim, ele duvidou do anjo. Nossa Senhora pergunta para o anjo: como é que isso se dará? Querendo saber. Zacarias não, ele duvida. Como que isso pode acontecer? Já sou velho. Então o anjo dá-lhe um castigo, Você vai ficar mudo até o nascimento desse menino. E Isabel, então, por graça de Deus, gera São João Batista. Quando São João Batista nasce, perguntam para Isabel qual vai ser o nome do menino, e era costume judeu colocar o nome de um dos pais, alguém da família. E aí Isabel fala: não, o nome dele vai ser João. Então perguntam para Zacarias, que ele era o pai: mas Isabel está querendo colocar o nome de João? Qual nome nós vamos colocar no menino? E aí Zacarias pega numa tabuinha e escreve: João será seu nome, porque foi o que o anjo anunciou. Quando ele fala isso, ele fica o quê? Cheio do Espírito Santo. Assim começa o versículo 67. Eu quis ler o versículo antes. Zacarias fica cheio do Espírito Santo e começa a profetizar e faz esse lindo cântico:
O cântico de Maria é o Magnífica. O cântico de Zacarias é o Benedictus. Vamos falar? Benedictus, ou seja, o bendito. É bendizendo o Senhor. E ele começa nesse primeiro versículo, que é o tema da pregação. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Existe um escrito maravilhoso, a pedido do Papa, os santos angélicos, Santo Tomás de Aquino, ele escreveu a Catena Áurea. É um escrito que explica os 4 evangelhos, versículo por versículo. O evangelho de São Mateus, o evangelho de São Marcos, o evangelho de São Lucas, o evangelho de São João. E ele explica, pegando partes e frases e sermões dos antigos padres do deserto, dos doutores da igreja. Entre eles está Santo Ambrósio. E ele vem dizendo o seguinte sobre esse versículo. Perdoe-me ler aqui para vocês, mas é muito bonito que nós vamos seguir nessa parte. Santo Ambrósio vai dizer assim sobre esse versículo a respeito do bendito. Quando ele bendiz o Deus de Israel, ele diz assim: Deus é bom e fácil de perdoar os pecados. Ele não só restaura o que foi tirado, mas também concede bens inesperados. Olha só, ele não só restaura o que foi tirado, mas concede bens que foram bens inesperados. Ninguém então deveria desconfiar. Isso não podia ter dúvida. Que ninguém, lembrando-se de seus crimes anteriores, da vida passada, se desespere com as recompensas de Deus. Deus sabe como mudar sua sentença, e se você souber como corrigir, Deus sabe como mudar sua sentença, se você souber corrigir seu pecado. Por isso, por essa razão, ele diz, e Zacarias ficou cheio do Espírito Santo. São João Crisóstomo vai completar, isto é, pela obra do Espírito Santo. Ele não obteve a graça do Espírito Santo de qualquer forma, mas completamente. O Espírito da profecia brilhou nele, portanto ele continua, e ele profetizou. Então a primeira parte aqui, Santo Ambrósio vem dizer que Deus é fácil de perdoar os pecados, mas nós temos o dever de saber andar com Deus. Olha, meus irmãos, esse Deus que visitou Israel, ele fez a promessa que estaria presente junto ao seu povo, desde a descendência de Abraão. Que lindo é saber que Deus sempre cumpre suas promessas. Zacarias, homem justo, e sua esposa Isabel, todos dois santos, tiveram uma graça já na sua velhice, de ser papai. Já pensou aqui as vovós, aqui os vovôs? Já pensou você aí com mais de 70 anos de idade, engravidando? Misericórdia! Agora imagina um casal que já está lá com mais de 70 anos, não teve neto, não teve filho e engravida. Não é? Essa graça, quando é mãe, não é a coisa mais linda do mundo? Ser pai também, gente, eu não esperava ser pai, mas eu vi um amigo meu dizendo, olha Rodrigo, parece que nasce algo dentro da gente, parece que nasce um outro órgão aqui, né? Ou então um pedaço do nosso coração que nasce. É coisa maravilhosa. E ali eles vêm cumprindo essa promessa, e não nasce apenas um menino, mas nasce o menino, né? Dos homens nascidos de mulher, disse o próprio Jesus, não há ninguém maior do que São João Batista, porém o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso é um chamado para mim e para você. Bendito seja Deus, bendito. Então a primeira coisa que tem que ter no meu e no seu coração, ao ouvir essas palavras desse Deus que é fácil em perdoar, que Ele não apenas restitui o que foi tirado, mas Ele concede novas graças, é um espírito de louvor. E pode começar tocando aí, meu irmão, pode ir dedilhando os acordes. É o louvor. O louvor tem que estar em nossos lábios. Bem dizer a Deus, sim, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos diante da catástrofe do Rio Grande do Sul, vendo o descaso e negligência de um poder federal que não envia helicópteros, não enviou, demorou 4 dias os helicópteros lá parados, sendo que pessoas civis que tinham helicópteros, que estavam mandando ajuda, outros estados. Eu vi um relato de um homem que faz parte de uma associação de jipeiros, que tem aqueles carros 4x4, que faz trilha, sabe?
Só ele, só esse povo, que o povo civil que tem esses carros, começou a pegar os carros e salvar as pessoas. Porque não ficou esperando de político, de ninguém não. Eles foram salvar, eles xingando gente. Só nós salvamos 200 pessoas. O nosso WhatsApp está ficando lotado. E aí a gente começa a ver aquilo, meu Deus do céu, que desespero, as pessoas perdendo tudo. Eu vi um resgate de uma senhora de 104 anos, uma criança sendo retirada pelo telhado, um outro senhor também, quem tinha jet ski, tem um jogador aí que joga lá, ele pegou o jet ski, chamou outras pessoas que tinham jet ski, que tinha barco, que tinha canoa, as pessoas que têm como ajudar e estão ajudando um ao outro. E diante de tanto sofrimento, olha, nós estamos aqui em Brumadinho. Há poucos anos era Minas Gerais que começou o ano diante do terrível fato dessas barragens. Eu fico pensando, meu Deus, se cair uma chuva daquela lá, nós estamos perdidos. Porque essas barragens aqui, jogando rejeito, destruindo os rios. Lá teve enchente, aqui ainda tem os rejeitos que ficam anos e anos, até hoje. O rio Paraopeba é acompanhado. E tem metais pesados, os peixes não estão próprios para comer. E aí como é que diante de tanto sofrimento, aí você liga a televisão, você vê umas coisas erradas, e aí você vai na igreja, você vê uns trem pior ainda, é contra testemunho, e aí na família a gente adoecendo. 7 de agosto aí, nós estamos no Brasil inteiro com um surto aí, minha esposa está também lá, vai até no reumatologia, tem 3 meses no melhor, só a base de remédio, corticoide pesado, por causa dessa chikungunya, de dengue. Acabou de sair da pandemia de Covid. Rodrigo, como é que... E aí você olha para a família, dificuldade financeira, nosso dinheiro não vale nada. E aí você vai puxando, cabrunhando, vai... Deixa eu te falar. Isso aqui vai passar. Não se desespere. No meu e no seu coração nós temos que ter a certeza, primeiro, de não viver em pecado. Eu não posso estar com uma vida errada. Sabe por que Jesus Cristo diz que o único pecado que não pode ser perdoado é o pecado contra o Espírito Santo? Porque quem está em pecado contra o Espírito Santo é aquele que não aceita perdão. É como Judas Iscariotes. Ele teve remorso, ele não se arrependeu, ele não foi pedir perdão depois de ter traído a Deus. Pedro se arrepende amargamente de ter negado Cristo. E é restaurado, e permanece a Constituição como chefe, o príncipe dos apóstolos, o Papa. Então no meio do seu coração, qual a primeira coisa que tem que haver, mesmo diante de tanto sofrimento, mesmo diante de tantos problemas? O louvor. Bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Olha que lindo, ele está dizendo porque visitou, ele não está falando, ele estava cheio do Espírito Santo, ele já fala porque Deus já estava presente. A profecia era do Emanuel, o Deus conosco, e Deus já estava presente. Nossa Senhora ficou ali, ela estava ali no momento do nascimento de São João Batista, ela está com Cristo. Em todas as imagens de Nossa Senhora, creio, mesmo essa imagem tão linda da rosa mística, nós não vemos ela, mas ela ali representa a Nossa Senhora grávida, ela sempre traz Jesus. Então alegra-te, porque o teu Deus é maior do que isso, e aquilo que o pecado, aquilo que as dificuldades retiraram, Cristo, Ele restaura e ainda concede graças maiores. Olha, a primeira coisa que Deus quer dizer nesta manhã é que Ele concede graças maiores na sua vida. Bata no teu peito e fala: eu creio, Senhor. Bendito seja Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Ele visita, Ele está presente, Ele está aqui. A tua fé, ela te salva. O justo viverá pela fé, diz a Sagrada Escritura. Sim, é uma fé cheia, baseada em cima da razão. Nós temos uma certeza. E essas dificuldades, sim, isso nos abala muito. Mas Nossa Senhora nos avisou. Lá em Sete Lagoas tem uma intercessora, uma mulher de Deus maravilhosa, a Valderez, e ela disse uma frase no meio da pandemia. Ela disse assim: nós estamos vivendo tempos difíceis, mas tempos esperados. Vamos repetir?
Estamos vivendo tempos difíceis, mas tempos esperados. Nossa Senhora nos preparou. Ela apareceu em La Salete, ela apareceu em Fátima. Nunca na história, toda a história da igreja antes do ano 1800, nunca teve tantas aparições de Nossa Senhora como nos nossos tempos. Ela vem preparando. Assim como ela apareceu a Pierina Dília, a enfermeira, Nossa Senhora aparece. E esse Deus que está presente, Ele nos perdoa. Eu vi uma frase hoje de um santo que diz que nós só vai saber do terror que é o pecado aquele que saiu dele. É necessário sair. Então aqui nós começamos essa primeira trecho do 67 até o 73, só passagens que remetem à graça de Deus e promessas sendo cumpridas. Zacarias vai dizer: suscitou-lhes uma força de salvação na casa de Davi seu servo. Em traduções mais antigas e mais fiéis, quando fala aqui, suscitou-nos um chifre de salvação na casa de Davi seu servo. Aí você fala assim: Rodrigo, que estranho, né? Não, em português fala chifre. Mas o chifre na Sagrada Escritura, ele vem dizer sobre a presença daquele poder que é maior. Quando os reis tinham, a coroa, representando como se fosse um chifre. Por quê? Todos os nossos ossos são cobertos por carne, vai dizer São João Crisóstomo. O chifre, ele está além da carne, ele fica ali aparecido. E Deus, quando fez os animais maiores e que tem chifre, o chifre é a sua defesa e mostra a sua força. É por isso da coroa. Então esse chifre é aquele que está acima da carne. Ele não sofre aquele sofrimento da carne corrompida, e ele demonstra poder e força. Foi por um chifre que usava o chifre, fechava e colocava o óleo. Assim foram ungidos os reis de Israel, como Davi. Por isso aqui Davi, Salomão e todos os outros, o profeta Samuel vinha com o óleo, guardava dentro de um chifre e ungia os seus profetas. O sinal do poder e da unção, como batizados, como os crismados. Então esse poder, essa força de salvação na casa de Davi, seu servo, é que vem para nós, como prometera desde os tempos remotos pelas bocas de seus santos profetas. Então Zacarias continua ensinando aqui todo o Antigo Testamento, como ele prometeu. Esse poder da casa de Davi, seu servo, Nossa Senhora, São José, são todos da descendência de Davi. Isso mostra o tanto que Deus cumpre a sua promessa. Essa força que vem além da carne, essa força que vence a carne, porque por suas chagas nós somos sarados. A carne, Cristo, o salário do pecado é a morte. Por isso que Cristo pagou a morte na cruz. Cristo, em João, ele vai dizer: ninguém toma minha vida, eu a dou por mim mesmo. Meus irmãos, uma das últimas palavras de Cristo antes de morrer, qual foi? Tudo está consumado. E aí ele olha para o discípulo que ele mais amava e fala: filho, mãe, eis aí o teu filho. Jesus olha para você do alto da cruz, que está aqui presente, e o discípulo a levou para casa. Então ele diz, ao entregar na última herança a Virgem Maria, ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, para mostrar que é Ele que dá a vida. Se ele quisesse continuar vivo por 1000 anos em cima da cruz, se fosse para não estar tudo consumado, ele continuaria. Mas naquele momento ele viu que tudo já estava pago, o preço foi pago, tudo está consumado. E aí ele nos dá Nossa Senhora e entrega o seu Espírito. Por isso ele é o Deus que nos liberta, ele é a salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Quem nos odeia? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe quem te odeia? Tem uns que vai lembrar daquela vizinha, tem uns que vai lembrar daquele desafeto, tem uns que vai lembrar de uns rolos que teve no passado, a pessoa tomou um ódio de você. Ai, que ódio! E eu vou falar com vocês estão enganados, não é ninguém que vocês pensaram aí. E
puxão de orelha de vocês. Tá na hora se vocês lembrarem dessa pessoa agora, vocês vão falar comigo: ô Nossa Senhora, me perdoa. Recebe essa pessoa. Ele só me persegue, então recebe essa pessoa. Sabe quem vos odeia? A passagem está lá em Gênesis. Quando Deus olhou para Adão e Eva que tinha pecado e para a serpente, Ele olhou para a mulher e falou olha mulher, colocarei ódio entre a tua descendência e a descendência da mulher. A descendência da mulher é a descendência da Virgem Maria, tá gente? Essa mulher santa, que não pecou, que é imaculada. Porém ódio entre a tua descendência e a descendência dela. Esta mulher pisará a cabeça da serpente, e você só morderá o calcanhar. É o poder que o inimigo tem de encher a paciência de Nossa Senhora. Você que está aqui presente, recebe a salvação por meio da Virgem Maria. Aquele que te odeia é a raça de Belial. Quem te odeia é as asseclas do demônio. São os homens e mulheres que entregaram a vida para o mal e infelizmente fazem desse mundo esse lugar tão terrível, porque o mundo corrompeu, porque os príncipes das trevas é o príncipe deste mundo. Quem te odeia é a raça do inimigo. São Luís Maria Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai ensinar que é o único ódio que Deus coloca em nossos corações, sim, ódio, é o nosso ódio contra os filhos das trevas. Porém, ódio entre a tua descendência e a descendência da mulher. Então não pensa você: Rodrigo, eu vou rezar, eu estou rezando meu terço, eu vou na igreja, eu estou fazendo isso aqui, povo ruim, e faz isso e faz aquilo. O pecado é um ódio a Deus. E às vezes existem muitos filhos de Nossa Senhora que estão aprisionados, acorrentados no pecado, e se comportam como filhos das trevas, porque quem doutrinou eles foi o capeta mesmo, Deus o livre guarde. É o encardido, vamos dizer assim. Então não pensa você: porque você é bonzinho que o mundo vai te amar, não. Cristo disse em João capítulo 14, o mundo me odiou e o mundo vos odeia. Mas Augusto fala: porque não, o mundo te odeia, porque o mundo jaz nas trevas. Nós somos os filhos da luz. Quando uma pessoa está em terrível escuridão, quando chega a luz, você acha que ela gosta do primeiro momento? Não. Sabe, imagina, você fecha um quarto, fica num breu lá durante tempos e tempos. Chega alguém e acende uma luz dessas de LED ainda, dessas assim, 200 watts. Melhor, mais forte que o sol ainda. Acende a luz, o que vai acontecer com o olho? Ofusca. Em primeiro momento, quando a luz chega, ela ofusca. Mas é a luz que mostra onde as trevas estavam. A salvação nos liberta de nossos inimigos e da mão dos que nos odeiam. É a luz da Virgem das Graças, é a luz da rosa mística que vai entrando e vai libertando-nos. E você vai descobrindo: meu Deus, eu fiz isso durante tantos anos, isso está errado, isso é pecado. Meu Deus, como eu errei, meu Deus, eu estou fazendo isso. E aí Deus vai iluminando com o Espírito Santo. E nós temos a graça de quê? Nós temos a graça da confissão sacramental. A igreja manda que confesse pelo menos uma vez no ano antes da Páscoa. Nossa Senhora aparece e pede pelo menos uma vez por mês. Nós temos aí a devoção do primeiro sábado. Nossa Senhora ainda concede graças infinitas àqueles que participam do primeiro sábado. Vai confessar. E a pessoa está seguindo aí, já tem anos que não confessa. Eu não, porque o pai é pecador pior que eu. Uai, ele que resolve isso com Deus, porque ele recebeu a ordem. Padre, Deus me perdoa, arrependimento do coração. A salvação que nos liberta das mãos dos nossos inimigos. Satanás não pode com aquele que tem Jesus Cristo no coração e a Virgem Maria como mãe. Não tenha medo, não se desespere, confie em Deus. Como Nossa Senhora lá ela disse para Juan Diego, na aparição no México, Nossa Senhora de Guadalupe, ele falou: eu não sei nem conversar, eu sou um índio, o bispo vai me ouvir. E Nossa Senhora disse para ele: fala para você, não estou eu aqui que sou tua mãe? Ela que nos liberta dos nossos inimigos. Não tem que ter
medo de capeta, tendo medo de coisa do inimigo, nem da morte. Aqueles que estão felizes e cheios do Espírito Santo, viver é Cristo e morrer é lucro. Mesmo que venha a enfermidade, mesmo que venha as dificuldades, eu estou ficando cego, eu estou ficando fraco, estou ficando mais velho, Deus vai dar coisas que você nem imagina. Dons para manifestar o poder e a presença de Deus. Sim, ser luz aonde você estiver, uma alegria, um sorriso. Tem hora que a gente tem que morder a língua felina. Como diz Moisés, hoje ele brincava, a língua que te matou. Porque a língua é o chicote do corpo. Mas essa língua felina que chicoteia o corpo também é a língua que profetiza. E em Romanos está escrito que a fé vem pela pregação. São Francisco de Assis dizia, olha, pregai sempre, às vezes utilizai palavras. Rodrigo, tá fácil você falar que está aqui na frente, o microfone, falando aí. Isso aqui foi um dom, um ministério que Deus me deu, mas foi trabalhado. Eu morri de vergonha de estar aqui na frente. Ele foi preparando. Eu pedi isso a Deus. Só que a maior pregação não é aquela que está aqui na frente, mas é o exemplo de vida. Um dia São Francisco pegou seus filhos e falou, vamos evangelizar. Eles falaram, nossa, Francisco, cheio da sabedoria, santo seráfico. E ele passou, andou, deu uma volta na cidade e voltou para onde eles estavam. Eles falaram, ficou doidão, né? E aí, eles falaram, mas se nós não ia evangelizar? Ele falou, nós não evangelizamos. Mas como assim? Aí ele foi citando pelo dom da ciência. Você lembra quando a gente passou por tal pessoa, ela recebeu essa graça, essa pessoa olhou, se arrependeu dos seus pecados, ela está indo confessar. Essa pessoa lembrou-se que tinha que rezar, que ela não tinha rezado. Aquela pessoa recebeu um milagre, começou a enxergar e tal, e foi falando por onde eles passaram. E ele disse para os apóstolos, o que é a frase que eu vos disse, pregai sempre, às vezes utilizai palavras. É o exemplo que arrasta, é o exemplo na nossa casa. Existem algumas mensagens, algumas coisas, documentos da igreja, em que os padres falam que um dos maiores males no nosso tempo é um divórcio. Sim, existe o divórcio da família, mas é um divórcio da vida do cristão, do que está dentro da igreja e do que é dentro de casa, do que é no trabalho. A forma com que você está hoje aqui, sentadinho, bonitinho, prestando atenção no que eu estou falando, rezando com piedade, tem que ser a mesma forma de piedade e devoção no seu trabalho. É claro que você tem que ter sua técnica, você que é cabeleireira, você que é barbeiro, você que é pedreiro, você que é mecânico. Eu sou mecânico industrial, trabalho em indústria, horário de revezamento e tal. Você que trabalha como motorista de aplicativo, advogado, médico, qual profissão que você tiver. É claro, naquele momento você tem que usar da sua técnica, do que você sabe para fazer seu trabalho bem feito. Mas profissão, eu sempre repito isso do Padre Newton, um padre maravilhoso de Sete Lagoas. Quando nós estamos na missa, o padre vai rezar o quê? O que ele fala? Vamos fazer a nossa profissão de fé. Profissão vem de professar. E profissão também. Você professa a sua fé na profissão que Deus te deu. Sendo cozinheiro, sendo professora, sendo professor. É professar a fé. E assim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer a misericórdia com nossos pais, lembrando da sua aliança. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos levando a graça e a misericórdia de Deus. No meu serviço agora meu apelido é padre. Aí custei até isso, gente. Glória para ele ser padre. Sua bênção, padre. Deus te abençoe, meu filho. Ai de mim. Mas, por quê? Porque sabe que a gente de Deus, não posso falar não, isso aí muda a forma de falar. Mas já aconteceu comigo, gente, de ter saído e tudo, depois eu falo um pouquinho mais, na hora de terminar, e ter ficado um tempo sem ser um homem de Deus, querendo viver só para mim, mesmo depois de ter conhecido a Deus. Trabalhei aqui pertinho, aqui, na fábrica de refrigerante da Coca-Cola, e voltava para Sete Lagoas todos os dias. E por um tempo eu não fui exemplo bom para ninguém. Ao mal e à missa, minha esposa que me auxiliou. Diante por quê? Porque nós somos fracos. Infelizmente, eu falo isso com dor no coração. Não tenho orgulho nenhum disso. Felizes aqueles que permanecem fiéis.
E quando a gente cai, gente, é duro demais. Ah, misericórdia de Deus. A misericórdia que nos traz aqui. Eu lembro quando o Papa Francisco, instituído Papa, e já estava, ele insere o ano da misericórdia. Vocês lembram disso? E todos os portais que entravam ganhavam a indulgência plenária. Oh, glória! Eu confessei, agora vou passar aqui, vou fazer tudo e vou ganhar o perdão da pena da minha, tudo passado dos meus erros. Porque ele é fácil de perdoar, porque ele redimiu o seu povo. Ah, rezar o rosário diante do Santíssimo Sacramento, indulgência plenária. A igreja, o tesouro da igreja está nas graças que Deus a concedeu. Porque os nossos pecados, o salário do pecado é a morte. Nós confessamos, nós recebemos o perdão do pecado, mas ainda tem a pena. A pessoa que é réu confesso, ela recebe o quê? Um perdão da sua pena numa condenação, não é? Não, eu fiz isso, eu estou errado. Vai receber até na lei dos homens um perdão. De Deus também existe a pena. Ah, fumei a vida inteira, eu sou viciado, bebi demais e tal, parou de beber, mas o corpo hoje sofre. Ah, vai ter um efizema pulmonar, um câncer e tal, não fuma mais, mas ficou os resquícios nele, né? Até o físico. No mundo espiritual também tem. E a misericórdia de Deus vem nos lembrar. Assim como ele fez um juramento a Abraão de nos conceder sem temor, libertos da mão de nossos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça. Nossa Senhora quer te fazer de você um santo, uma santa, com a graça de ser elevado aos altares de Deus, uma boa morte. Eu peço a Deus, pelo amor de Deus, me dê uma boa morte. Qual é a boa morte? Ninguém fala da boa morte. Seria uma coisa a se falar, viu, irmão? A boa morte. Santo Afonso de Ligório, ele tem um livro sobre isso. Nós temos que preparar. Nós rezamos por uma boa morte sempre. Como, Rodrigo? Você não rezou a Ave Maria? A segunda parte da Ave Maria o quê? Agora e na hora da nossa morte, amém. A boa morte é aquela que é assistida pelo padre, pelos sacramentos, recebeu a comunhão, recebeu o perdão dos pecados, a confissão, recebeu o sacramento, a extrema unção. Aí é só pede para celebrar muita missa e vai para o céu. Libertar dos nossos inimigos, libertar de nossas cadeias, dos nossos pecados. E aí vem a segunda parte, que é a fala de Zacarias, de Deus para mim e para você. E tu, menino? E tu? Qual o seu nome? Fala o seu nome. E tu? E tu? Terceira vez. E tu? Serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor para preparar-lhes os caminhos, transmitir ao seu povo conhecimento de quem da salvação, pela remissão de seus pecados. Você é chamado nesta manhã a ser profeta, sacerdote e rei. Serás chamado profeta do Altíssimo, profetiza do Altíssimo, que irás levar, meu Deus, à frente do Senhor, para preparar o caminho. Sabe essa pessoa que está nas trevas, que o outro vai lá preparar. Durante anos eu fui missionário religioso. E permita-me falar um pouco disso. Eu sou um miserável, mas eu quero testemunhar a graça de Nossa Senhora Rosa Mística em minha vida. Eu sou de uma família simples, minha mãe é professora, meu pai é mecânico diesel, mecânico de máquina, caminhão, tenho um irmão. E minha mãe, muito piedosa, muito devota de Nossa Senhora, inclusive hoje ela está lá em Aparecida do Norte. E foi fazer um bate-volta, foi sexta-feira e volta hoje de noite. Mora em Sete Lagoas também. Cresci ali na paróquia do Cristo Redentor, na cidade de Sete Lagoas, bairro das Indústrias. Mas não tinha uma conversão. Eu era católico, minha mãe era católica, meu pai, normal ia à missa, mas minha mãe sempre. E ela dando sempre ótimos exemplos. Diante de tantos problemas, quando conheci a Deus, eu sou uma filha, meu pai, coitado, sofria com alcoolismo. Tivemos uma vida muito difícil, muito simples. Minha mãe teve que trabalhar o dia inteiro, vivendo de aluguel por anos e anos, mudando de uma casa para outra, de uma casa para outra. Eu lembro que mãe e pai, eu com 17, até depois, 26 anos, os móveis que eles tinham eram os mesmos móveis do casamento.
tudo quebrando. Meu pai ganhava bem, colocava o arroz, feijão, a carne em casa, às vezes tinha uma coisinha diferente, o resto era do bolo. E minha mãe trabalhando, e dificuldade. Então cresci na igreja, mas não tinha conversão. As modas dos jovens, ficar, e depois comecei a beber. E em cada momento da minha vida eu vejo o quanto Deus me libertou. Quando eu tinha 13 anos, eu participava do coralzinho de criança, cantava na igreja. Depois, já estava maior, tinha que entrar com 14 anos num grupo de jovens. Eu era grande demais, minhas primas estavam à frente, eu entrei. A coordenadora só foi descobrir que eu tinha 14 anos no outro ano, no meu aniversário, que eu fiz 14 anos. Aí eu falei, agora não tem jeito, tem que continuar. E ali eu saí da primeira vez, a intercessão interveio, Deus interveio na minha vida, porque na minha idade, estavam começando lá no meu bairro. A gente mudou para um bairro na época de Sete Lagoas, era um pouco mais distante, lá tem muita siderúrgica, meu irmão tinha problema de bronquite, minha mãe e meu pai tinham um lote lá nesse bairro, nunca conseguiram construir nesse lote. Mas uma tia minha morava lá, ela era ministra, coordenadora de ministra da Eucaristia, a gente cresceu ali perto do Cristo Redentor. Mas esse bairro era mais limpo, não tinha o problema daquele pó preto que sai de siderúrgica. O meu irmão tinha problema de bronquite. Então, nesse bairro, começou nessa minha idade, os meus colegas de mesma idade começaram a ser os primeiros a ser aliciados para o mundo das drogas. Começaram a vender droga. Eu lembro que eu estava soltando papagaio um dia, um colega lá, que coitado, Deus o abençoe, que ele também usou droga, ficou até doido. Ficou muito bom certo da cabeça, não. Ele virou e falou assim, ô Digão, a apelido é Digão, gente. Quer comprar um trem na minha mão? Não, crack. R$5. Aí eu virei para ele e falei, você é doido? R$5 eu compro um tubão de linha? A cabeça de criança, eu tinha 10 anos de idade. Com muita dificuldade, quando o pai me dava um dinheiro, era raro ele deixar eu ir para a rua. Mas quando me dava um dinheiro, eu só conseguia comprar um tubinho de linha. Vocês não sabem? Vou explicar para vocês. Quando você vai comprar linha de soltar papagaio, na minha época, um tubinho era 100 metros de linha. Um tubão é 1 quilômetro, são 1000 metros. Um tubinho custava menos de R$1. Um tubão era R$5. Eu era doido para ter um tubão. Via que esse pessoal que tinha mais dinheiro soltando papagaio, porque tanto de linha, e com o papagaio lá longe. Até subiu. Uma vez eu fui também na imaginação, fiquei pensando, não, tubão de linha, fui levantando. Eu tinha esquecido de amarrar a linha na lata. Eu fui olhando, ele realmente, ele foi embora. Mas aí, quando eu entrei no grupo de jovens, eu estava na fase de rebeldia, brigando muito com meu irmão mais novo. E Deus me libertou pela primeira vez num grupo de jovens das drogas. Porque más companhias corrompem bons costumes. O pai saía, não deixava a gente ir para a rua, mas de vez em quando a gente ia, eu ficava em casa sozinho. E aí me libertou, comecei a frequentar o grupo de jovens e tive grandes experiências com Deus. Né? Coisas maravilhosas eu vivi. Mas ainda tinha aquela ideia sem conversão, de ficar, de ter várias mulheres, esse trem, né? Só ia rezar. Mas ainda faltava conversão. Aí eu comecei a beber. Aí comecei a estudar à noite. Pra frente, igual o para-choque de Toyota. Igual o bico de sapato palhaço. E eu lembro que eu comecei a sair cedo, porque eu sempre fui grandão, a barba cresceu rápido. E aí eu chegava em casa tarde da noite. Meus amigos eram sempre mais velhos, essa turma de jovens aí. E aí eu parei de ir no grupo de jovens, eu comecei no grupo de oração, Ave Maria, grandes coisas lá, mas como eu comecei a estudar à noite, não dava para ir. Gostava de um rock, comecei a ouvir umas músicas pesadas, apertada, danada. E aí eu lembro que eu virei para minha mãe e chegava em casa tarde da noite, 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e minha mãe rezando. Aí comecei a chegar, minha mãe estava dormindo. Eu lembro que eu brinquei com ela um dia, falei, mãe, seus rezos da senhora adiantou nada, né? Ela desistiu de mim, não adiantando nada. Ela olhou no meu olho, olha mamãe, e falou assim comigo, eu não desisti de você não, só que eu não vou ficar doente, que eu tenho que trabalhar. Eu tenho muita coisa para fazer aqui em casa, não tinha dinheiro para ter empregada doméstica, diarista, não tinha não. Ela falou, você tem muita coisa para fazer. Eu entreguei você a Nossa Senhora, eu coloquei você no meu terço.
E eu tenho certeza, você fica esperto, Nossa Senhora vai pegar você ainda. Seja uma profetisa do Santo Rosário. Depois da Santa Missa, o Rosário é a maior arma que existe. E aí foi no dia 13 de julho de 2003. 13 de julho, data interessante? Rosa Mística. Dia da Rosa Mística. Era na escola Eponina Soares dos Santos, perto da paróquia do Cristo Redentor. Retiro dos jovens, me chamaram. Digão, nós vamos fazer um retiro para jovens, você está sumido, mas eu preciso de ajuda, porque você sabe como é que funciona o encontro. Nós estamos com tantos encontristas, nós estamos chamando a galera antiga do Renova para vir ajudar. Vem ajudar a gente na equipe externa. Demorou. Tinha uma namoradinha ia também. Eu falei assim, não, você vai participar, você vai ver como é que é bom esse retiro. No sábado, gente, eu cheguei em casa 3 horas da manhã, bêbado. Enquanto era no domingo, sábado dia 12. Eu já cheguei em casa no domingo, né? Acordei 6 horas da manhã, dormi nada, exalava álcool. E fui pro retiro. Mó cara de pau. O santo do pau oco. Bati assim, ó. Cara de pau. E cheguei lá no retiro e vi que esse jovem lá louvando. Meu Deus do céu, eu tinha esquecido como isso aqui é bom. Respirei. Respira de novo. Tem uma música linda do Ministério da Adoração em Vida que chama Quero Respirar os Ares da Adoração. A atmosfera é diferente. A presença dos anjos. Há uma batalha espiritual. Tem gente na intercessão rezando por esse momento. Tem gente que sofreu para acontecer isso aqui. Sempre tem batalha espiritual. É carro que quebra, não sei o que acontece. É gente que adoece. É uma provação servir, não é, meu povo? Fazer as coisas de Deus é uma batalha espiritual. E eu fiquei com vergonha daqueles jovens. E eles falaram assim, ó Digão, o Santíssimo está lá em cima, se quiser ir lá visitar ele. Aí eu vou. Cheguei lá em cima, a capela foi preparada lá assim, não foi nem dentro da sala, eles fizeram uma outra parte, você subia a escada, já estava em frente à capela, o Santíssimo na esposa, eu parei. Não aguentava entrar lá dentro, vergonha do pecado. O que aconteceu com Adão e Eva quando estavam no paraíso em pecado e Deus foi aparecendo para eles? Se esconderam. Quem está no pecado se esconde de Deus, se esconde da vergonha, porque o demônio é um acusador. Ele fica colocando na sua cabeça que você não merece receber o perdão por causa da sua vida passada, não merece receber a graça de Deus. E como o Santo Ambrósio disse aqui, não fique desesperado diante do que Deus vai te dar. Ele quer fazer de você uma obra nova, uma nova criatura, renovar o seu coração. E naquela manhã ele estava renovando o meu. E eu tinha participado de grupos de oração e tudo, mas não tinha uma conversão. Não tinha aquele negócio de orar, não tinha orar em língua, não sabia assim não. Às vezes eu vi, mas não tinha repousado, não tinha nada disso. E aí quando começou, que lá embaixo começou o louvor, ia começar a pregação. Quem ia pregar era o Moisés Rocha, da comunidade de São João Batista. Que gordinho que ia pregar, tinha acabado de chegar do mosteiro, estava com uma barba desse tamanho, cabelo desse tamanho assim. Mas eu virei, estava lá em cima no segundo andar, diante da capela, eu falei assim, ô Jesus, cabeça doendo. Eu lembro que eu fazia até assim, né? Ô Jesus, que esses jovens que estão lá embaixo, falei, desde que eu estou falando aqui, esses jovens que estão lá embaixo não ficam igual eu estou aqui não, que vergonha. Aí eu escutei assim, Rodrigo, vai lá escutar essa pregação. Aí eu olhei para trás. Ninguém. Olhei para baixo, pé da escada, eu estava perto da escada. Ninguém. Pronto, estou tonto ainda. E fiquei lá olhando Jesus assim, no ostensório pequenininho, de longe. Aí, fiquei caladinho assim de novo, aí escutei de novo. Rodrigo, vai lá escutar essa pregação. Eu falei, alguém fazer gracinha, né? Eu olhei para a escada e fiquei olhando. Falei, você quer ver? Às vezes a pessoa fala e esconde, né? Depois ela aparece e ri, fiquei olhando. Ninguém apareceu. Olhei de novo para um lado, ninguém apareceu. Falei, pronto, eu estou tonto. Quem é que falou isso comigo? Jesus. Pela primeira vez eu escutei a voz de Deus. Eu falei, quer saber, eu vou lá escutar essa pregação. Mas eu estou na equipe externa, mas eu vou escutar. A primeira pregação do retiro.
Cheguei e sentei no meio, assim, num cantinho, assim. Cheguei e sentei como se fosse um encontrista. O pregador começou a pregar, o filho pródigo. E falou assim: essa noite Deus me acordou e falou comigo que era para chamar um filho que estava longe de casa. Volta para casa, meu filho. Volta para a igreja. E aí ele começou a falar todos a minha vida errada, os meus pecados, a condição que eu estava vivendo. Assim, descobri, foi por isso que o Ar, que era o coordenador, me chamou para ir para esse encontro. Ele falou com o homem o que eu estou vivendo. Isso é coisa da minha mãe. Mãe que falou. Foi mãe que falou. E eu, gente, comecei a ficar com raiva. E o homem falando. Aí depois eu falei assim: mas não, mãe. Era que eu estava com equipe externa. Mas como é que esse homem sabe? Esse homem acabou de chegar de São Paulo. Como é que esse homem está pregando? Eu já conheci o Moisés de outros retiros. E eu comecei a baixar a cabeça. Falei: meu Deus do céu. E aí eu comecei a escutar uma outra voz. Horrível. Sabe o que é rock? Assim, parecendo um cachorro rosnando? A voz era assim: vai embora daí. Sai daí agora. E eu comecei a falar com essa voz. Era familiarizado com ela, para você ver. Mas se eu sair daqui agora, todo mundo vai perceber. E aí: não, sai daí agora. Só que o pregador pregava e aquele vinha aqui dentro do meu coração: Deus te chama, volta para casa, você nasceu para ser um profeta, muda de vida, seja um servo da Virgem Rosa Mística. E falava, aquilo penetrava, e eu pensava na minha vida, pensava na dor de cabeça, pensava no namorado que estava lá participando, eu já tinha, nossa senhora, meu Deus do céu, da vida errada, então... Eu não posso sair daqui agora, não posso sair daqui agora. Comecei a ter uma perturbação, não posso sair daqui agora, no momento certo você vai sair. Teve uma hora que todo mundo levantou para rezar, parece que estava todo mundo muito comovido. Na hora que levantou eu escutei: agora, vai embora. Gente, eu levantei igual o Usain Bolt, corredor. Eu saí correndo. E eu sempre fui meio mondrongão mesmo, sabe, grandão. Só que eu assim, hoje eu estou uns 25 quilos mais velho. Eu era magrelão, gente. Magrelo mesmo. Só tinha orelha assim para fora, assim, igual. E eu acho que eu queria pegar voo. De tanto que eu corri, a orelha ia ser um planador. Quando eu fui para descer as escadas, eu falo: foi o anjo Gabriel. Deus abençoe o Gabriel onde ele estiver. Esse menino estava chegando, era servo. Ele frequentava o grupo de oração. Gente, é um morenão, mais alto que eu. Esse homem parou com o peito fora, pum, me abraçou. E eu começando a desesperar, tentando empurrar ele segurou e viu que tinha alguma coisa errada, não estava normal. Ele falou assim: Jesus te ama, Digão. Ele estava chegando no retiro. E aí, eu falei com ele assim: Gabriel, pelo amor de Deus, me leva para a capela. Estava com perturbação. Ele me levou para a capela, me deixaram lá. Eu lembro que uma intercessora foi rezar para mim, eu olhei para essa senhora com a raiva, com ódio, fechei a mão, aí a mulher pensou: nossa, menino vai bater em mim. A ideia era essa. E comecei a ouvir negócio: pula aqui de cima, vai embora daí. E ficava a voz falando como se fosse 1000 vezes. E eu lembro que eu passei por uma oração de libertação. Tinha envolvimento com as mulheres com coisa de magia negra, de macumbaria, de coisa terrível, pesada. Os rock, as coisas, estava me entregando ao demônio. E assim como minhas filhas, hoje minha mãe está levando um umbiguinho da minha sobrinha e também da minha filha, está deixando lá em Nossa Senhora Aparecida. Assim também é comigo, eu sou consagrado em Nossa Senhora Aparecida. E aí, eu passei por oração de libertação, e ali eu tive meu batismo no Espírito Santo, eu repousei. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu falei assim: pelo amor de Deus, me coloca perto do Santíssimo. Eu cheguei e fiquei diante de Jesus assim, e eu olhava para Jesus, e eu chorava, e eu me sentia aliviado. Depois eu falo um pouco mais, tive graças, grandiosas. Eu me sentia, quando estava em repouso, como que eu estivesse na boca de um jacaré, de um crocodilo, que me mastigava, e me puxava, e um anjo me puxava para fora, e me rasgava e me tirava. Eu fiquei semanas sentindo dor, pontiagudas em alguns lugares, como se tivesse furado mesmo. E foi Nossa Senhora que me tirou da boca do crocodilo. Quando foram tirar a palavra, falaram que eu tinha sido liberto do Leviatã, que diz na Sagrada Escritura, que é uma criatura, um demônio, que se assemelha a um crocodilo. Eu lembro que eu fui escutar o Padre Marcelo Rossi num dia, ele falava de uma mãe ribeirinha, que um filho gritou, o jacaré puxou, ela ia levar para o rio, ela puxava o filho para fora, e aí ela conseguiu tirar o filho da boca de um jacaré.
E aí ela chorava com o filho todo sangrando nos braços dela, mas as feridas ela podia curar. Mas se o jacaré tivesse levado, ele morreria. E o padre Marcelo Rossi virou e falou assim, isso foi no domingo, na quarta-feira, naquele programa do padre Marcelo Rossi, eu escutei isso. E o padre Marcelo Rossi falava assim, meu filho, Nossa Senhora te tirou da boca do jacaré, ela prefere curar suas feridas do que você morto. Então eu lembro que eu fiz um caminho vocacional, eu entreguei minha vida, larguei tudo, o sonho de ir para a faculdade, de fazer não sei o quê. Eu dei um tempo e fui servir a Deus. E fui morar na casa dos filhos de São João Batista, antes era conhecido como a Comunidade Resgate. Fui 8 anos missionário, celibatário, pensei muitos anos em ser padre, mas a senhora estava me preparando até o momento certo. E aí, meus irmãos, foi uma coisa maravilhosa na minha vida. E qual foi a primeira casa que eu fui morar? Qual era o dia que eu fiz da conversão? Dia 13 de julho. Qual foi a primeira casa que eu fui morar na casa da comunidade? Casa Rosa Mística. A minha vida com Rosa Mística é assim. Ela é a mãe da minha vocação. Eu lembro que na comunidade aconteceu muitas coisas. Depois de 8 anos praticamente, eu saí, tive muitos problemas, assim, fiquei pensando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Vou ter que retomar minha vida, vou fazer faculdade e tal. Quis voltar, falei, não vou pregar, não vou fazer mais nada. Quis voltar para o mundão, ter uma vida secular, mal e a missa. Feridas, né? Feridas. E aí que eu conheci minha esposa, e Nossa Senhora ainda me agraciou com uma mulher maravilhosa. E aí eu lembro que eu participei, eu fui casar. Aí quando eu casei foi uma cura maravilhosa da minha vida. Eu falei, agora eu sei a minha vocação. E reacendeu a chama, né? E aí eu voltei a estar caminhando com Deus. Eu lembro que eu falei com Nossa Senhora depois de um retiro que eu participei, já casado. Nossa Senhora, era 2016. Eu falei, Nossa Senhora, eu estou aqui, se ela quiser usar de mim, eu estou aqui, eu quero servir. Eu lembro que o Fred da Gospel Mira me ligou para fazer o retiro e pregar para os servos da Gospel Mira. Eu tinha 5 anos que ele tinha me ligado, eu falei, não me liga mais não, que eu vou pregar mais não. Eu tinha pregado o retiro para jovens da Gospel e tudo. E aí eu fui pregar para os servos que ia trabalhar no retiro de carnaval. Tinha umas 150 pessoas lá. Eu e minha esposa já estava 1 ano casada, ela tem ovário policístico. Ela tem dificuldade de engravidar. O médico estava com um médico, estava querendo induzir com hormônio, eram os remédios pesados, fortes. A gente mudou, a gente ficou assim, ela chorava, não vou conseguir engravidar. Eu falei assim, já vamos tentar, já estou com 30, não estou querendo ser avô velho não. Já estava pensando em ser avô, nem era pai ainda. Mas não quer ser pai muito velho também não, depois as meninas ficam aí, é difícil, né? Eu fico imaginando Zacarias e Isabel, né? Mas São João Batista cresceu nos desertos. Aí, o que acontece? Eu lembro que depois que eu acabei de pregar, eu estava assim, guardando a Bíblia, veio uma moça, levantou no meio dos servos e veio falar com minha esposa, nossa, enquanto seu marido estava pregando, deu vontade de abraçar ele. Aí minha esposa pensou que a moça estava pedindo para me abraçar, né? Aí ela falou assim, minha esposa, não, pode ir lá, ele está ali. Ela falou, não, quando eu levantei, nossa, ela falou comigo, eu tinha que abraçar, não era ele não, era você. Aí se te assustou, nunca tinha ido lá. E não é um abraço qualquer, não, é um abraço aqui, foi com a mão lá no útero da minha esposa e falou, Nossa Senhora mandou falar com você, pra você ficar calma, que a sua graça vai chegar. E aí minha esposa ainda ficou mais 4 meses no ciclo errado. Depois disso, vocês viram ali, tem 6 anos a primeira graça. A segunda graça tem 3 anos e meio. A terceira graça, a surpresinha 2022, ela tem 1 ano e 7 meses. Já foram 3 cesáreas. Eu falei, oh meu Deus, tem mais graça para chegar, agora é complicado, né? Fazer igual o papo, viver tem 5. E olha que eu tinha dificuldade, mas às vezes não tivesse, né, gente? Eu nunca imaginava isso, a minha família não é perfeita, passando grandes coisas, nós temos dificuldades, nós não somos santos, nós somos normais igual vocês. Minha esposa, ela trabalhava, agora está com uma empresa de consultoria ambiental, eu trabalho como mecânico, industrial, tudo, mas nós estamos aqui para servir, colocando ali nos horários, um dia para ir, organizando, vai pregar uma conjuração, vai fazer não sei o quê. Mas eu preciso dizer para você, você foi chamado para isso. Ah, Rodrigo, que história bonita. Sim, ela tem muito sofrimento, tem também, ela tem muitas quedas, ela tem erguimento. Mas hoje, pelo amor de Deus, diga seu sim.
Nossa Senhora te chama. Seja um missionário da Rosa Mística. Veja o seu José Medina. Gente, eu conheci Medina, eu estava na comunidade há muitos e muitos anos, não tinha santuário, não tinha nada. Medina ia de casa em casa. Ele tinha acabado de escrever, estava escrevendo ainda aquele primeiro livrinho dele, contando os milagres do perfume de Nossa Senhora, do cheiro de rosas, da imagem saindo água. E nós fomos rezar o texto na casa da minha tia Maria lá, e saiu dos pés da Virgem Maria, da imagem, começou a sair água, do nada. E quem entrava na casa para participar do texto sentia um perfume de rosas. Eu só fui ver Medina em fevereiro de 2021, quando eu estava na renovação carismática. Teve um encontro aqui para o conselho estadual, estava com o Daniel Pio aqui, e eu fui ver o Medina, não sabia nada do santuário. Nossa Senhora me chamou a estar à frente, junto à renovação carismática da diocese, e eu consagrei a Nossa Senhora Rosa Mística. A eleição foi no dia 12 de setembro de 2020, no dia 13 de setembro eu estava em frente à imagem de Nossa Senhora Rosa Mística, e falei: Nossa Senhora, eu consagro essa coordenação à Senhora. Aí a primeira reunião do Conselho Estadual foi aonde? Foi aqui, confirmando ainda mais. Pelo amor de Deus, transmita o teu povo o conhecimento da salvação, mas olha, hoje é fácil conhecer. Rodrigo, não tem como conhecer. Tem. Hoje nós temos tantas formas, você pode assistir na sua televisão. Sai dessa novela danada aí, sai dessas coisas, vai começar, coloca lá um do Padre Paulo Ricardo, tem como assistir no YouTube lá, tem a Lumine TV, pede um netinho, alguém para colocar, assiste, escuta o negócio para mim, na TV Canção Nova. Eu sei que tem muitas mulheres e homens de Deus aqui, mas vai aprendendo, e na sua simplicidade, fale de Deus. Não é ter eloquência de palavras não, mas transmita o conhecimento de que Cristo é a salvação do mundo, e é o pecado que nos afasta de Deus, mas o amor de Deus é um querigma. O amor de Deus, Deus te ama, Ele enviou seu Filho Cristo para nos salvar. É o pecado, Ele veio para salvar você do pecado, te livrar, te derramar o dom da fé. A pessoa começa a acreditar em salvação. E aí você pede: vem Espírito Santo, uma vida em comunidade, em fraternidade. Transmita, graças ao misericordioso e sagrado coração de nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, a estrela, o Senhor Deus, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Se vocês não sabem, São João Crisóstomo vai dizer que a sombra da morte não é quem está morto totalmente, não morreu, está enterrado, não. A sombra da morte é aqueles que estão vivos, mas vivem no pecado, porque aquele que está em pecado mortal é como um morto-vivo. A sombra da morte é aqueles que não reconhecem a Deus presente. E quantos estão na sombra da morte? E nós viemos para trazer a ressurreição. A ressurreição. Então a primeira coisa que eu disse para vocês: ter nos lábios o quê? O louvor a Deus, porque Ele cumpre as suas promessas, mesmo diante de tantos problemas. A segunda coisa que eu disse para vocês: não pensem porque vocês bonzinhos que o mundo vai vos amar. Não, o mundo, no sentido figurado do mundo secular, sem Deus, o mundo vos odeia. O mundo vos odeia, persegue. Nunca se teve tanta perseguição de cristãos, assassinados. O Oriente Médio está acabando com os cristãos. Mas seja de Deus, porque a vitória está com aqueles que têm Cristo, e a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. E há uma força maior do que a presença da Virgem Santíssima em nossa vida? Não, não há. Ela é terrível contra os demônios. Ela vem como um exército em ordem de batalha. A Augusta, rainha dos anjos, envia fileiras de anjos para nos socorrer. Não esqueça do teu texto. Levanta-te, guerreiro. Joel, está escrito, Joel 4, até aquele que está enfermo. Eu vi umas irmãs aí com chikungunya, encostaram, ajoelhadas. Ainda está aqui servindo. Até o que está enfermo, diga: eu sou guerreiro. Vamos repetir? Eu sou guerreiro. Então creia nisso. Creia nesse chamado, porque tu, fala o seu nome, será chamado profeta do Altíssimo.
Eu comecei a dizer esse testemunho para vocês, porque quando eu estava lá diante do Santíssimo, eu estou terminando, gente. A única coisa que vinha no meu coração muito forte, eu virei para Moisés e falei assim: Moisés, por que você demorou tanto? Eu sinto como que eu estava esperando por essa libertação. E nisso eu fiquei meditando muito tempo. Eu falei: gente, Moisés tinha ido para São Paulo, tinha vivido num mosteiro, voltou para fundar a comunidade e tal. Eu falei: gente, se Deus usou ele, Deus tem que usar a mim também. Existem pessoas que Deus quer usar a mim para levar a palavra de Deus, mesmo sendo tão miserável. E isso eu digo para você. Um dia eu estava lá no programa do Dunga, da Canção Nova, que chique, naquele programa PHN, há muitos anos, acho que foi 2009, 2010. Ele falou: qual o dia mais importante da sua vida? Foi o dia que eu conheci Jesus Cristo, 13 de julho de 2003. Porque eu dizia que era católico, porque meu pai era católico, minha mãe é católica. Daquele dia não, eu experimentei esse Deus. E isso que Ele quer que você sinta, experimente. E aí eu entendi que existem pessoas que precisavam só de mim. Quer uma dignidade maior? Deus quis a nossa participação na vida dos outros. Existem pessoas que só a sua palavra, a sua voz, o seu olhar, você vai levar uma palavra de vida, de salvação. Deus quer que você participe da salvação dos outros. Diga seu sim. Seja um missionário da Rosa Mística, seja um missionário do Cristo. Saia daqui com essa força. Eu estou vendo aqui alguns jovens lá na sua escola. Seja essa presença do Cristo, como o Carlos Acutis, um menino de 15 anos morreu de câncer. Quando ele morreu, a família não esperava o tanto de gente que foi no velório dele. Ele ajudava os moradores de rua, ele ajudava as pessoas, ele fez sites falando sobre o Santíssimo Sacramento. Ele morreu em 2009. E na missão na internet ele começou a pesquisar e falar: gente, os milagres eucarísticos, começou a ensinar Jesus Cristo. Ensina Jesus Cristo, seja um homem de Deus, jovem. Seja esse jovem. E olha, jovem, quando você assume a graça de Deus na sua vida, você é uma granada nos infernos. Não tenha medo de andar com o seu texto, com a palavra de Nossa Senhora, de apanhar, de quanto mais sofrer e caçoar de você, mais queira Jesus Cristo. Mais queira Jesus Cristo. Você com a idade mais avançada, não duvide de Deus, porque Zacarias profetizou, já estava mais velho, ia ser pai, e ele teve ali um filho. Existem filhos espirituais que nascerão da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua experiência de vida, das suas quedas e soerguimentos, da sua centralidade. Já não tem mais a força física, mas tem a força da fé. Então assuma, mesmo que um dia uma enfermidade te coloque em cima da cama, que os dedos seus estejam calejados de debulhar o texto e rezar pela salvação dos homens. Não desista de ser de Deus. Isso aqui vai passar, e bendito seja Deus por isso. E no terceiro, olha, bendiga Deus, louve-o. Segundo, o mundo vos odeia, mas terceiro, Deus te chama: eis-me aqui, Senhor, para servir com santidade e justiça. São João Batista preparou o caminho anunciando o arrependimento dos pecados, a conversão. Olha, eu não estou aqui para anunciar um Deus adulador, bajulador, não. Se a pessoa está em adultério, se a pessoa está na falsa doutrina, arrepende e mude de vida. Não tem como ser católico e acreditar em reencarnação, coisa nenhuma. Nós cremos na ressurreição. Não tem como ficar misturando as coisas. Para com esse protestantismo de não acreditar na Virgem Maria e nas suas santas imagens. A imagem de Rosa Mística faz esses milagres, manifestação de Deus, é para mostrar a presença sagrada e nas sagradas imagens também. É claro que existem imagens que a gente não vai comprar em alguns lugares por causa de sincretismo religioso. Compre lugares, tem coisas do povo de Deus também. Acredite na presença da Virgem Maria e que o inimigo está aí destruindo a todos. Mas não podemos deixar de acreditar nesse Deus misericordioso, que vem para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. E o caminho melhor. Gente, qual foi a forma que você veio para cá? Tem gente que veio de van. Qual foi o meio de condução para vir nesse caminho? Tem gente que veio de van, tem gente que mora aqui perto, veio a pé, tem gente que veio de bicicleta. Podia ter vindo até de helicóptero, né? Jesus é o único caminho que leva à salvação. Mas a Virgem Maria é o melhor meio de condução que nos leva neste caminho, que é Jesus. É como se eu tivesse subido em cima do helicóptero e vindo.
porque é ela que levanta 1000 escudos para nos defender, é ela que está ao nosso lado. A rosa mística apareceu pela primeira vez com 3 espadas no coração, a Pierina Gili, lá na Itália, e ela estava toda vestida de roxo e 3 espadas. As espadas queria dizer, a primeira espada, a ruína da vocação religiosa e sacerdotal. As pessoas entram para um convento, entram para um seminário e está em ruínas, um ensinamento terrível. Até a segunda espada, a vida pecaminosa e mortal dos que são religiosos e sacerdotes. E Nossa Senhora falava, Pierina, essa espada quer dizer a ruína, aqueles que são padres, que são religiosos e estão vivendo em pecado mortal. A terceira espada, a traição, aqueles religiosos sacerdotes que, assim como Judas Iscariotes, continuam vendendo Cristo por 30 moedas, se envolvendo em seitas secretas, estando dentro da igreja e frequentando falsas doutrinas, seitas secretas, se associando ao mal. Eles são os verdadeiros asseclas do demônio. Existe uma mulher chamada Bella Dodge. Ela estava nos Estados Unidos. Ela converteu. Ela era espiã da KGB. E tem vários livros que se chamam Infiltrados. Ela foi acompanhada pelo grande bispo Dom Fulton. E Fulton disse para ela não dizer os nomes. Mas sabe qual era a missão dela na década de 60? Recrutar homens para colocar dentro da igreja para serem padres e subirem de cargos, destruindo a igreja de dentro para fora. E ela disse que foram mais de 1000 homens recrutados. Daqueles ela falava, não sei quantos sacerdotes já tinham sido ordenados, já existiam alguns bispos e 4 cardeais. A fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. Então aqueles maus exemplos estão aí. E aí ela disse, depois ela aparece como a rosa mística. São rosas místicas, ela fala, para combater essas espadas. A primeira rosa branca é o espírito de oração, de pureza. A segunda, a rosa amarela, é o espírito de penitência. Você penitencia. Amarelo, ouro. E a terceira rosa é a vermelha, é o sacrifício. Sacrifica teu corpo, faz mortificações, jejum, oração. Essas 3 rosas místicas combatem todo esse mal. Aonde a imagem de rosa mística é venerada em qualquer instituto e congregação religiosa, as vocações florescem. Nós vimos muitas congregações antigas morrerem. Na Europa existem igrejas que viraram discoteca, supermercado, porque não tem fiel. A Europa morreu para a fé. Mas aqui no Brasil não pode ser assim. Porque Deus está levantando você. E vai ficando de pé então. Vai ficando de pé. E eu pergunto para você, uma pergunta de Nossa Senhora. Respira forte. Você aceita? Você aceita? Esse seja o primeiro dia para o resto da sua vida nesse santuário. A sair dessa montanha santa com a força do céu. E a levar. Nós vamos ter batalha, vamos ter provação, mas nós não estamos sozinhos. Repita comigo assim, ó Virgem Maria. Eis-me aqui. Pela tua intercessão. Envia sobre mim. O Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E transforma a minha vida. Assim como João Batista. Que foi batizado. No ventre de Isabel. E estremeceu de alegria. Que a minha alma e o meu espírito se estremeça da alegria dos filhos da mulher, ou seja, dos teus filhos. Eis-me aqui, ó Mãe, pela tua intercessão, envia o Espírito Santo, ó Jesus, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, envia teu Espírito Santo. Bendito seja Deus. Eu te louvo, Senhor. Mas eu te peço, me cura, me liberta de todo mal. E enche-me do teu Espírito. Enche-me, Senhor. Cantemos. Reunidos aqui No cenáculo de amor.
Pedimos força. Pedimos força pelas mãos de Maria. Ela conhece bem. Ela conhece bem todos os seus queridos filhos E não deixará faltar. e não deixará faltar Para nós teu auxílio. Levanta as suas mãos, finalizando esse momento clamando. Vem Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa Derrama, Senhor, a tua graça para todo o coração atormentado, as mentes atormentadas pelo maligno. Pensamentos de morte agora caem por terra em nome de Jesus. Pensamentos de desistir. Fortalece e levanta, Maria. Manifesta o Senhor de graça, vem Espírito Santo. Se você sabe orar em línguas, creia, Ele está derramando a graça sobre nós. Senhor, derrama os teus dons carismáticos, todo o discernimento dos espíritos, o dom das línguas, o dom da profecia, da intercessão, da palavra de sabedoria, o dom do conselho. Vem, Espírito Santo, pela intercessão, nossa amadíssima esposa. Cura toda depressão. O dom da fé carismática, o dom de milagres. Vem, Espírito Santo, o dom da cura. O dom da libertação. Caia por terra a presença do inimigo e seja erguido a casa do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, vinde. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Bem forte, vinde. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Clama o Espírito Santo. Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E assim nós vamos encerrando esse momento. E as coisas assim, eu às vezes fico por imaginar, né? Quando nós começamos o encontro hoje, eu clamei por você para nos ajudar na restauração de almas. Essa é a primeira vez que eu vejo a pregação do Rodrigo. E as coisas se encaixam, né? Como um quebra-cabeça. Ele te chamando a ser também o anunciador da palavra. E Nossa Senhora quer que você também seja o seu soldadinho. Que você aceite esse desafio de salvar tantas almas. De dar oportunidade que Nossa Senhora realmente faça parte da sua vida. A Rosa Mística transformou a minha vida e transformou a vida de muitos de nós missionários. De todas as pregações que nós ouvimos e vemos, as pessoas que ela resgatou estavam na vida. E aqui, independente de ser o resgate do Rodrigo, que foi através da Rosa Mística, mas todos eles, quantos problemas tiveram, quantos caminhos desviados estavam vivendo,
e encontraram, através do chamado, a vivência plena em Cristo Jesus. E eu estava ali atrás, e eu queria te perguntar, meu irmão, você foi hoje intuído a estar aqui para ouvir essa pregação? Deus te chamou para ouvir essa pregação. Nossa Senhora te chamou para ouvir essa pregação. Quando você está aqui, você se abriu para essa pregação? Ou aquele rosnado também tocou dentro do seu coração? Aquele rosnado hoje que te pedindo para sair daqui, que você fosse embora, que aqui não é o seu lugar. E muitas das vezes o mundo aí fora, ele nos convida e nos oferece a vida fácil, nos oferece aquilo que é muito tranquilo de nós vivermos. Estar aqui não é fácil, né, Rodrigo? Estar aqui pregando, falando de Deus. Quantas vezes nós somos caçoados, realmente, e eu tenho certeza quanto ele ouve no trabalho dele. É o que a gente ouve às vezes quando a gente está caminhando com Cristo. Nossa, mas você não sai da igreja? Você não tem outra coisa para fazer? Ah, vai ter um encontro lá na Rosa Mística, vamos lá? Não, domingo é o meu churrasco, é o meu encontro, né, com minha turma e tal. Vou tomar minha cerveja. Então que a gente possa refletir sobre isso que os céus querem fazer em nossa vida. Tem muita gente que hoje está aqui pela primeira vez. E eu falei aqui no começo, quem bebe da água do santuário e realmente se deixa essa água agir na sua vida, daqui ela não afasta. Porque esse santuário, ele tem esse objetivo de transformar vidas, de transformar pessoas e de proporcionar uma caminhada junto com Jesus e com Maria. Que a gente possa ter coragem de falar: eu pertenço a Cristo, eu vivo a minha religião e quero provar isso e mostrar isso para as outras pessoas. Então que você tenha essa força do fundo do seu coração para viver plenamente e dizer para o mundo: eu não pertenço a esse mundo, eu estou aqui de passagem, o meu lugar é o céu. Proclame isso para a sua vida, e você pode transformar não só a sua vida, mas a vida da sua família por inteiro, levando oração. Rodrigo falou uma coisa aqui hoje que eu não sabia, que o Santo Rosário em adoração, que nós fazemos aqui todos os sábados antes do encontro, é uma indulgência plenária. Venha participar. Se tiver condições, venha participar todo sábado, 3h da tarde. E ontem nós encerramos maravilhosamente bem ainda com a celebração da palavra e a Eucaristia. Meus irmãos, eu acho que a gente tem que procurar realmente viver essa santidade. Ponha isso no seu coração. Você hoje não veio aqui à toa. Você veio aqui para poder ter mais um exemplo daquilo que o Senhor resgatou para estar junto dele. De uma pessoa que o Senhor tirou do mundo e trouxe para próximo dele. E assim Ele quer também te trazer para caminhar do lado dele. Por isso que muitas vezes eu te convido a estar aqui, não só de corpo, não viver esse dia como um dia que você tirou para passear em Casa Branca, mas um dia para você se fortalecer espiritualmente, para você elevar o seu espírito até o alto, para que o seu espírito possa estar junto de Deus. Nós temos que saber viver esse momento, né, Rodrigo? Com muita entrega e saber que nós seremos perseguidos, que nós seremos combatidos, que o mundo lá fora, as pessoas que estão ao nosso lado,
muitas das vezes não querem que a gente siga esse caminho. Quantos que estão até mesmo dentro das nossas casas nos desviam do nosso caminho? Para que você vai na Rosa Mística? Você passa o dia inteiro lá, um dia inteiro rezando. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, o mês tem 30 dias, né? E não é nem um dia, né? São poucas horas, né? São de 8 são 8 horas que a gente passa aqui, né? É cansativo? Não sei, só se a gente quiser que seja, mas que é prazeroso a gente ser transformado. Que essa transformação que aconteceu na vida do Rodrigo possa também acontecer na sua vida no dia de hoje. E que se você estava ouvindo uma voz te falando para você sumir daqui, sair daqui, diga para essa voz: eu pertenço a Cristo e eu quero o Cristo na minha vida. Vai na intercessão, vai viver um momento de intercessão, um momento de cura, um momento de libertação. Nós vamos começar daqui a pouquinho um momento de adoração ao Senhor. Tenha profundidade, tenha intimidade com o Senhor. Vá preparando o seu coração para isso. Até você vai ficar, viu? Adoração, nós estamos juntos, hein, irmão? Firmes? Firme. Então tá bom. Novela, né? Firme. É firme. Muito obrigado a você pela presença. Que Deus te abençoe. Você tem 1 minuto. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou da caravana de Sete Lagoas. Então, eu vim hoje, não vou falar que é coincidência não, porque eu acho que abraçar esses 2 irmãos aqui, porque Nossa Senhora, gente, Nossa Senhora me usa como instrumento todo mês. Assim que eu entro dentro do ônibus, eu sinto uma presença de uma imagem de Nossa Senhora e ela fala comigo. Ela manda eu dar alguns recados para os meus passageiros. E hoje, a presença dentro do ônibus foi de muitos anjos. Eu nunca tinha sentido a presença de anjos dentro do ônibus. E veio na minha mente de rezar um texto luminoso. Aí a colega falou assim: Nízia, hoje não é texto luminoso. Eu falei: mas Nossa Senhora está pedindo para mim rezar um texto luminoso. E veio assim na minha mente muito, muito forte. Nós rezamos o primeiro mistério, colocamos as intenções para todos. E veio muito, o segundo mistério, Nossa Senhora das Graças entrou na frente do ônibus, com as mãos assim, mas os raios brilhavam dentro do meu ônibus. E ela mandou um recado. Eu achei que era só para os meus passageiros, mas ela me tocou muito forte ali, que eu tinha que vir aqui. O recado de Nossa Senhora para vocês hoje ela estava com a medalha milagrosa. E ela falou assim: hoje você vai falar para o pessoal que cada um vai buscar o seu milagre. O impossível que eu vou conceder o milagre. Então, eu raramente me manifesto aqui, acho que é a segunda vez sobre Nossa Senhora, que teve um dia que ela manifestou no bosque, né? E as pessoas acham que a gente é instrumento, gente, como ele é. As pessoas, às vezes, confundem, acham que a gente tem um dom de fazer um milagre igual Jesus. Não, a gente é usado, né? A gente Jesus toca, Nossa Senhora toca. Então, ele falou de Jesus. Eu só vim confirmar, porque Nossa Senhora pediu para cada um buscar o seu milagre, que vocês vão levar a graça. Tudo bem. E a gente não tem dúvida disso, né? Meu irmão, nós vamos fazer um intervalozinho para esse pessoal tomar um café, se recompor um pouquinho, para a gente fazer o nosso momento de adoração. Só um recadinho, o Rodrigo vai dar um convite, mas antes do convite do Rodrigo, só um minutinho que a gente já vai sair, tá? Vocês sabem que o santuário só funciona uma vez por mês. Nós estamos aí nessa campanha de restauração do santuário.
estamos modificando já os pisos, né? Nós já fizemos a reforma da parte de trás do santuário para ampliar os quartos. Agora nós já tiramos ali a lateral, vocês já viram. Mês que vem vocês já vão ver os pisos assentados, tá? Mas está sendo uma luta e a gente conta muito com a ajuda e a colaboração de cada um de vocês. Então você que tiver a condição de nos ajudar, R$25 você ajuda a comprar um pouco do metro do piso para poder nós assentarmos. Você nos ajuda a comprar um saco de argamassa. Então você que tiver essa condição e puder nos ajudar, pode procurar o Anderson lá na lojinha, que o Anderson vai receber com muito agrado a sua doação. O Anderson é aquele carequinha que está ali, ó. Levanta a mão aí, meu filho. Esse homem aí, ó, filho do Fausto. E ele está no comando da nossa comunidade no momento, né? Desse momento, e a gente te agradece muito por isso, né? Por conduzir esse santuário com muita sabedoria também, né? Na ausência do Medina, está o Anderson aqui nos ajudando, contribuindo para que tudo funcione bem, né? Então, você que puder ajudar com a sua doação de R$25, você nos ajuda a reformar o piso do santuário. Depois nós vamos passar para a parte da pintura, tá? E ainda tem a campanha do cofrinho, né? Você que puder nos ajudar, levar o seu cofrinho, a moedinha que sobrar do troco, você trazer. Então você leva o cofrinho hoje, quando você voltar no mês que vem, traz. Ah, só peguei uma moedinha. Não tem problema. O pouco que você trouxer já nos ajuda demais. E a gente é muito grato por isso. A gente é muito grato por isso. Você que desejar levar o cofrinho, só levantar a mão, que aí nós vamos levar até vocês. Vou pedir o pessoal para me ajudar. Maria, você nos ajuda aqui, por favor. Anderson, Roberval. Enquanto vocês vão distribuindo os cofrinhos, lembrar vocês que nós vamos fazer um momento de adoração. Só levantar a mão. Só levanta a mão quem quer levar o cofrinho para nos ajudar. O pessoal vai levar até vocês. Lembrando que nós vamos fazer um momento de adoração logo após o intervalo. Então adquira a sua vela, nós vamos apagar as luzes do santuário e nós vamos fazer à luz de velas o nosso momento de adoração. Amém? Artigos religiosos também, você que desejar adquirir, visita a nossa lojinha, você também estará ajudando o santuário. Só um minutinho que o Rodrigo tem um recadinho para vocês, hein? Só um minutinho. Bom, gente, eu serei breve. Essas pregações, esses casos, comecei a colocar lá no canal, pegar algumas pregações que eu tenho em mídia. Então, se você quiser